PETR4, PETR4. Como fazer uma renda mensal de R$1.000 com ações da Petrobras. Nesse vídeo, a gente vai dar uma olhada em como calcular qual é o percentual qual é a quantidade de ações que você precisa para receber R$1.000 por mês de dividendos. E eu aviso logo que isso aqui não é nenhuma indicação nem de compra nem de venda de qualquer ativo financeiro. E esse vídeo aqui eu estou trazendo no momento em que a Petrobras fez um anúncio de um dividendo, mais um dividendo bilionário aqui, né? Então ela está passando 48,5 bilhões de reais e o dividendo por ação vai chegar na casa aí dos R$3,71, quase R$3,72. Porém, tem algumas coisas que a gente tem que olhar antes de chegar, né, no cálculo dos dividendos. Vale lembrar que aqui na descrição desse vídeo tem um vídeo explicando direitinho como é que funcionam os dividendos, como é que é feito o pagamento dos dividendos, que é uma das formas de provento. Tem dividendos, tem juros sobre capital próprio, tem bonificações, e eu tenho um vídeo aqui na descrição que fala sobre isso. Eu tenho aqui um site que eu uso bastante, que é esse aqui do Fundamentos, que é de onde a gente vai buscar o histórico dos dividendos passados, tá? O histórico dos dividendos passados da Petrobras. A gente vai entrar aqui no Fundamentos e vai botar PETR4 para a gente poder saber o que aconteceu. Vamos dar uma olhadinha aqui. Está aqui. Isso aqui são os dados da Petrobras. A gente vê que ela tem um retorno com dividendos gigantesco aqui, né, de 15,1% ao preço que ela está hoje. E aí a gente vai aqui nesse vídeo que eu falo sobre dividendos, eu falo também sobre esse retorno sobre dividendos. Aqui a gente vai pegar o histórico dos dividendos, certo? E aqui nós temos, olha, dividendos e temos juros sobre capital próprio. Existe uma diferença que é uma diferença tributária. Quando você tem aqui o dividendo, ele entra nesse valor aqui na sua conta. Quando você tem juros sobre capital próprio, é deduzido desse valor aqui 15% de imposto de renda. A empresa, quando paga esse juros sobre capital próprio, ela tem um benefício fiscal. Então, ela prefere fazer isso. O problema é que ela tem um limite tributário para poder fazer esse pagamento. E aí, o que eu fiz? Eu peguei aqui 2021, 2020, 2019 e 2018, apenas, eu não peguei 2022, para que eu tenha uma ideia de quanto que essa empresa tem pago anualmente em proventos. Porque se você quer ter uma renda passiva, se você quer receber dividendos da Petrobras, da PETR4, você quer ter uma ideia de quanto que ela paga de dividendos no mês, no ano, quer dizer. E aí a gente pode chegar a um valor mensal, que nessa planilha o que eu fiz? Eu peguei os dados dali, né, eu transportei para cá os dados da planilha, só lembrando que essa planilha aqui, ela está disponível para quem tiver acesso ao curso de ações ou ao curso ícone que estão aqui na descrição desse vídeo. Muito bem, então aqui ó, eu tenho alguns meses em que ela paga dividendos e aqui eu tenho aqui, ó, por exemplo, em 2018 ela pagou lá em maio, pagou em agosto, pagou em novembro e dezembro. Em 2019 ela também pagou, aliás, ela pagou em abril e pagou em maio. E aí pagou em agosto também e aí pagou novembro e dezembro. Quando chegou em 2020, né, que teve a pandemia e tal, ela parou de pagar. Ela pagou basicamente só isso aqui, quer dizer, só em julho ela pagou 0,00004 aqui, né, 3 zeros 4. E isso aqui quer dizer, para quem tinha 100 ações, recebeu 4 centavos aqui. Então, se você tivesse 1.000 ações, você receberia 40 centavos. Foi um dividendo quase irrisório e tá aqui. Só lembrando, deixa eu só dar uma olhada aqui, na realidade, esses meses, 2018 ela pagou juros sobre capital próprio, em 2019 ela pagou dividendo e juros sobre capital próprio, e em 2020 ela pagou, bom, aqui também nem adianta porque esse valor aqui
e basicamente foi zero, eu considerei zero. Em 2021, já ela pagou um dividendo muito pesado, que foi o que deu origem, como a gente viu aqui, a esse retorno sobre dividendos de 15,1%. Então ela pagou um retorno de dividendos de 15,1%, posição de 2021, né? Então, em 2021 ela pagou, veja bem, se em 2018 ela pagou 90 centavos, em 2019 pagou 94 centavos o ano todinho, cada ação, e em 2020 ela pagou R$ 5,49. Aqui eu botei o valor líquido, certo? Que aqui foi deduzindo os 15% aí do imposto de renda, tá aqui, Paraná, e aqui também botei o valor líquido para a gente poder chegar nesse cálculo. O que acontece aqui? Observe o seguinte, antes de continuar, vamos só dar uma olhadinha em como que ficam as ações, aliás, qual é a principal fonte, né, da receita, e por que ela cresceu tanto, e a gente vai dar uma olhada. Preço do petróleo. A Petrobras, em 2014, ela teve, 2014, 15, 16, ela não pagou dividendos, ela teve prejuízos e não pagou dividendos. E esses prejuízos, eles são calculados, eles têm uma série de fatores que influenciam no cálculo desse prejuízo. Primeiro foi essa questão toda política e tal, que eu não vou entrar nesse detalhe com relação ao passado. O que a gente vai olhar é o seguinte: qual é a fonte de recursos dela? É fazer extração de petróleo e com o menor custo possível. Então ela vai lá, tira o petróleo com o menor custo e tem, porque, por exemplo, a distribuidora ela já não tem mais, ela já não é mais distribuidora de combustíveis, isso aí ela vendeu para uma outra empresa, que ela tinha uma empresa chamada BR Distribuidora, ela vendeu isso aí para a BR Distribuidora, foi vendida, e o nome da BR Distribuidora agora é Vibra, que é outra empresa que também está aí na bolsa para ser negociada. Agora aqui, o que acontece? Ela teve um problema com relação, aliás, ela tem um problema que quando o preço dos ativos, quando o preço do petróleo varia muito, os ativos que ela tem sofrem variações em termos de avaliação. Por quê? Porque se você tem um determinado poço de petróleo, e esse poço de petróleo ele tem um valor hoje, com um determinado valor do petróleo, quer dizer, o barril de petróleo custa X. Esse poço de petróleo tem lá N barris, né? Tem N barris de petróleo ali dentro. Então, basicamente, eu faço uma multiplicação. Lógico que não é assim, o cálculo é bem mais sofisticado do que isso, porque você tem que fazer isso no tempo, enfim. Mas o que acontece? A variação do preço do barril afeta o preço do seu ativo, o preço do seu poço de petróleo, quer dizer, como aquilo está avaliado dentro da sua contabilidade. E isso gera prejuízos e lucros contábeis. Quer dizer, isso também afeta o cálculo do resultado da empresa. E aí nós temos, lógico, o resultado efetivo, e eu vou voltar aqui para essa página aqui que a gente vai ver, olha só, o que aconteceu com o preço do petróleo. Então aqui a gente está com os últimos 5 anos do preço de petróleo, olha só, a gente está aqui por volta das máximas, né? A máxima aqui no curto prazo chegou aí em 115 dólares, né? E a gente tem lá atrás, uma situação que o petróleo chegou a 140 dólares. Então a gente vê como esse ativo, como esse commodity varia de preço, ela varia demais. Isso aqui afeta demais o resultado da Petrobras. Afeta imensamente. A gente vê aqui, olha, chegou aqui num fundo, teve uma época até que foi oferecido petróleo de graça, aí o pessoal estava pagando para você comprar petróleo, e está aqui, ó, 16 dólares o barril desse petróleo aqui, que não é o Brent, né, que é o da Petrobras, mas só para mostrar, ele guarda uma relação bastante aproximada, mas aqui a gente está vendo, olha, tá? Então ele tem uma variação muito grande no mercado, a gente chama de volatilidade. Então, vamos lá agora voltar a isso aqui, feita essa ressalva,
Isso aparece onde? Isso aparece aqui na planilha. Por quê? Porque olha só, você tem 2018 ali pagando 90 centavos de dividendos, você tem 2019 94 centavos, você teve um ano péssimo aqui de 2020 pagando basicamente zero, e aí você volta para 2021 com um preço nas alturas pagando 5,49 de dividendos. Então, aqui quando eu falo dividendos, eu estou falando proventos, tá? Dividendos e juros sobre capital próprio, e aí você tem que fazer esse filtro, mas enfim. E aí o que você vai fazer? Você tem duas opções, né? Então você vai pegar aqui, por exemplo, para eu achar quanto que é o valor mensal, por exemplo, eu peguei aqui com relação ao último ano, para a gente ver a diferença. Com relação ao último ano, o valor mensal é de 45 centavos por ação. Agora, se eu pegar a média, levando em conta só esses 4 anos aqui, tá? Então, levando só esses 4 anos, o que não é uma coisa muito saudável, mas de qualquer forma é a informação que eu tenho. Então, vou colocar aqui, olha, isso cai para 14 centavos por mês, certo? 14 centavos por mês de dividendos. Se eu quero receber R$1.000, e aí eu quero lembrar a você que o que interessa para o dividendo não é o quanto você pagou na ação, mas é a quantidade de ações que você tem. Se você comprar as ações quando elas estão mais baratas, é óbvio, aí você vai dizer, isso é óbvio, ridiculamente óbvio. Sim, é óbvio. Antes de continuar, só uma coisa, me fala aí nos comentários se você é acionista da Petrobras, se você já tem a ação da Petrobras, né? E bota aí qual foi o valor que você pagou por ela. E se você comprou antes de 2019, antes de 2020 ou depois de 2020. Então, voltando aqui, o que a gente vai fazer? A gente tem que ter em mente que o que interessa é a quantidade de ações que você tem. Então, a quantidade de ações que você tem aqui, olha, é o que vai... Por exemplo, se você tiver uma ação, você vai receber 14 centavos por ano. Se você tiver 2, você vai receber 28 centavos. Então, qual é a grande história? É você que quer ter uma renda passiva com ações, você comprar nos momentos que elas estão mais baratas. Lógico que você não vai descobrir exatamente qual é esse momento, mas essa é a sua tarefa. E aí é que está. Sempre fazendo a conta do quanto você está recebendo para o valor que ela está sendo vendida. Porque esse é o ponto que me interessa, né? Então vamos olhar aqui, ó. Se a gente voltar para cá, nós vamos ver o seguinte, olha. Se eu tenho aqui no valor maior, eu vou precisar, para juntar R$1.000, eu divido R$1.000 por esse valor aqui, por 45 centavos. Isso me dá 2.186 ações. Então, nesse valor mais caro, tá certo? Nesse resultado melhor, nessa maior distribuição de dividendos, eu precisaria só de 2.186 ações. Porém, se eu pegar aqui o resultado médio, né, e aí eu tenho que ter bastante cuidado, inclusive para entender no meu fluxo de recebimentos, olha só, pode ser que essa concentração aqui dificulta bastante o fato de você ter lá, depender desses dividendos aqui para manutenção. Por quê? Porque eles são muito voláteis. O que é volatilidade? Para mim, na realidade, esse termo volátil é o termo do mercado financeiro, mas eu não gosto, eu gosto do termo oscilação. Eles oscilam muito, né? Então você vê aí, 90 centavos, 94 centavos, depois 0, depois R$5 no ano. Então assim, isso aí é difícil para quem quer uma renda passiva. Mas de qualquer forma, o objetivo desse vídeo aqui é mostrar como que funciona, principalmente nesse momento, como eu já falei, que está se falando muito desse super dividendo da Petrobras aí. Muito bem, então, já se você utilizar a média, você olha a quantidade de ações a mais que você vai ter. Você vai ter que ter 6.805 ações, né? Supondo que você vai receber a média, a gente poderia até fazer, não pela mínima, porque aqui vai ser infinitas ações, né? Mas você poderia fazer por um outro valor aqui,
por um outro valor aqui de 77 centavos ou de 80 centavos, que são os valores líquidos, tá? Então vamos dar uma olhada agora no seguinte, qual é o valor da ação? Então na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, essa ação está por volta de R$ 32, R$ 32,16. Se eu botar aqui o valor da ação para 32,16, é muito simples isso, obviamente, né? Então vou multiplicar 2.000 ações por 32,16, então precisaria ter 70 mil reais. Então seria o paraíso aqui você ter com uma renda mensal de R$ 1.000 com 70 mil reais de ações, né? 70 mil reais de investimento. Por outro lado, você pegar a média, que também é um número até um pouco, vamos dizer assim, otimista, né? Ainda é otimista, você teria aqui 218 mil reais investidos em ações, comprando aí, por exemplo, aqui no caso, você comprando 6.806 ações, que não existe 0,63, você teria aí por volta você precisaria de um investimento de aproximadamente 219 mil reais. Feitas todas essas ressalvas, lembrando mais uma vez que isso aqui não é indicação de investimento, e lembrando também que se você ainda não fez sua inscrição no canal e gosta desse conteúdo, inscreva-se e marque o sininho de notificações. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário aí, fala que se você é acionista ou não da Petrobras e o que você acha de usar a Petrobras para geração de renda passiva. E se curtiu, deixa seu dedinho para cima aí, deixa seu positivo e compartilha esse vídeo que a gente se encontra no próximo. Até lá!